Bom dia, oitavo ano. Nós vamos ter para a nossa aula de hoje, nosso assunto, dinâmica populacional, capítulo 4 do livro. Então, nós temos aí primeiro conceitos demográficos. Qual a importância de saber sobre conceito demográficos para o estudo e análise das condições socioeconômicas dos grupos de países, né? E é fundamental para entendermos conceitos demográficos, precisamos rever alguns conceitos que nós já conhecemos. Por exemplo, sobre a população total ou absoluta. Como o próprio nome já sugere, é o total de contingente populacional de um país ou de uma área. Ele é considerado, absoluta quando possui mais de 100 milhões de habitantes. Aí ele é considerado populoso. A população relativa, ou também conhecida como densidade demográfica. Nós vamos ter aí a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. E esse número ele é obtido através de uma divisão entre o número da população total, e a medida da área em questão. Assim sendo, podemos considerar se um país é ou não populoso ou povoado. Essa densidade demográfica, ela está relacionada a essa divisão, a área, a essa pequena divisão. Isso significa que um país pode ser populoso e não ser povoado, e vice-versa, pode ser povoado e pouco populoso. Nós podemos citar aí o exemplo dos Estados Unidos. Ele é o terceiro país mais populoso do mundo, mas não é povoado, porque ele possui 36 habitantes por quilômetro quadrado, devido à grande extensão do seu território. E nós podemos também ter um outro exemplo, já a Nigéria, que é um país considerado populoso e também povoado. Por quê? Porque ele possui 200 habitantes por quilômetro quadrado. Muito habitante por quilômetro quadrado, Nós temos também, para rever a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos em um determinado período. Aí calcula-se geralmente o período de um ano num grupo de 1000 nascimentos. A taxa de mortalidade, também utilizamos o mesmo processo, o número de óbitos ocorridos em determinado período, geralmente por ano, num determinado grupo de 1000 óbitos. A taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de crianças de óbitos de crianças que ocorreram antes de completar um ano de vida, de crianças nascidas vivas. O crescimento vegetativo ou crescimento natural corresponde ao saldo entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. Pode ser positivo ou pode ser também negativo. Isto é, no caso, de ser um crescimento vegetativo negativo, é quando o número de óbitos ultrapassa o de nascimento. Quando positivo, quando o número de nascimento é maior que o de óbitos. Há casos também de crescimento negativo sem considerar essa questão do óbito. Por quê? Porque são países que estão tendo poucos filhos, que é o caso da Alemanha. O crescimento vegetativo lá é negativo não pelos óbitos, mas pela falta de nascimento. Tanto que agora o governo ele está voltando ao processo chamado de
de utilizar, né, a taxa de reposição, a chamada taxa de reposição. O que vem a ser isso? Incentivar os casais, né, a ter mais filhos para as taxas apresentar igualdade, tanto de nascimento como de óbito, ou de preferência a de nascimento, né? Nós temos aí grandes outros países que também sofrem essa mesma questão. O crescimento populacional. É importante compreender que apenas o cálculo do crescimento vegetativo não é suficiente para sabermos ou verificarmos essa questão do crescimento populacional, pois devemos considerar também os fluxos migratórios, né? No caso de nascimento e de óbitos, isso não acontece. Então, precisamos também considerar as questões migratórias de entrada e saída das pessoas em um determinado país, né? E essas migrações, elas sempre, né, ocorreram na história do mundo, nós sabemos. Então, atualmente, elas estão associadas basicamente aos fatores, né? Podemos citar os fatores políticos, religiosos, nós também podemos sociais e econômicos, né? E elas são classificadas de dois tipos, né? Dois tipos desses movimentos migratórios, que é a saída ou emigração, a entrada ou imigração. O crescimento da população mundial. Esse crescimento da população mundial, por séculos, as taxas de natalidade e mortalidade foram bastante altas no espaço mundial. E nós já sabemos disso, né? Então, por quê? Pela falta de informação, pela falta de urbanização. Então, com o desenvolvimento da urbanização e o intensificamento da revolução industrial, né, ocorreram mudanças drásticas no mundo para melhor. Então, nós tivemos aí a chamada Revolução Médico-Sanitária, que reduziu as taxas de mortalidade. Também podemos destacar outros fatores, como o avanço da medicina, as vacinas, podemos citar também o uso de antibióticos, as novas formas de tratamento, a implantação de saneamento básico, né? E a taxa da queda, né, das taxas de natalidade, nós podemos citar, explicado por um conjunto de fatores, como a escolaridade, a informação e o uso de anticoncepcional ou esterilização. E todos esses conceitos demográficos, eles são representados, né, por uma estrutura etária. Isso quer dizer estrutura por idade. Então, nós caracterizou-se a distribuição da população por faixa etária. Então, a população jovem, ela está entre a idade até 19 anos, a adulta de 20 a 49 e a idosa mais de 60 anos. E essa estrutura, ela é comumente retratada por meio de gráficos em forma de pirâmide, né? Então, nessa pirâmide é fundamental observarmos a base da pirâmide, né? E essa base, ela é representada por população jovem. Já o corpo, a parte intermediária, representa a população adulta. O ápice representa a população idosa. O lado direito representa as mulheres e a esquerda os homens. Desculpem. O eixo vertical representa a idade. Posso falar? E o eixo horizontal, o número de habitantes. Por hoje, este é o nosso
assunto da nossa videoaula. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Beijos e desculpe a tossezinha do finalzinho, viu? Tchau!